Prezados irmãos, domingo 15, dia muito relevante para esse momento cívico que nós estamos vivendo, com a população de norte a sul, de leste a oeste, percorrendo os caminhos da votação, não é? Muito mais do que 5.000 municípios estarão escolhendo hoje o seu líder, o seu prefeito e os seus legisladores, os vereadores, não é? O que temos orado, o que temos pedido é que Deus dê sabedoria a todos para fazer sempre a boa escolha. E, em função dessas inquietações de deslocamento e as dificuldades dessa pandemia, nossa igreja resolveu trazer o culto hoje de forma virtual. De modo que estamos dando início agora ao nosso culto e esperamos em Deus alcançar muitos corações nessa hora que é tão clássica, tão tradicional para nós, das 10h15. Nós vamos com alegria passar a palavra ao pastor Eduardo para o aviso relativo à nossa recepção de irmãos. Com a palavra o pastor Carlos Eduardo. Retomamos as nossas atividades presenciais. Você que esteve aqui na nossa igreja já percebeu que o nosso local está pronto, está adequado para recebê-lo com segurança, minimizando a possibilidade do contágio da Covid-19. Porém, para que você esteja aqui, se faz necessário a inscrição prévia. Então, para participar dos nossos cultos, você tem que se inscrever neste número que está aparecendo aí agora na sua tela. Você pode usar o telefone ou o aplicativo do WhatsApp para fazer a sua inscrição e, de forma presencial, prestar o seu culto ao Senhor. Tenho agora um recado importante para você que tem mais de 60 anos de idade. Eu sei que você quer vir na igreja, mas então não há problema, você não está proibido, não existe uma proibição para que você participe do culto. Existe sim uma recomendação. Todas aquelas pessoas com menos de 12 anos, maiores de 60 anos, ou com algum tipo de doença crônica, que já passou por algum transplante, algum outro tipo de enfermidade mais séria, compõem este grupo de risco que é recomendado não se exporem caso não seja extremamente necessário. Então, por isso é que a nossa igreja tem tomado esse cuidado de recomendar a você a não vir ao culto, mas de forma alguma você está sendo proibido, impedido de participar do programa. Caso você queira estar conosco, você também terá que fazer a sua inscrição neste número aí, informando o seu nome completo, o seu telefone, que são os dados comuns que pedimos para todos aqueles que estejam presentes aqui, inclusive para a equipe que participa, que é equipe de apoio, equipe de culto, com o objetivo de nos resguardarmos mais ainda e de nos estarmos da melhor maneira possível, minimizando os riscos de contágio da Covid-19. Então, esperamos você no próximo domingo para juntos prestarmos presencialmente e de forma online o nosso culto ao nosso Deus. Aguardo você. Com muita alegria, quero passar a palavra para o grupo da música, liderado pela irmã ministra de música Berenice, para a condução
do culto desta manhã. Deus nos abençoe e possamos aprender muito no que temos para ouvir nesta hora. Sempre mais
Senhor Deus, louvado seja, Senhor. Glorificado seja, Pai eterno. Soberano Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és Rei e nós não podemos caminhar, Senhor, se Tu não fores conosco. Nesta manhã, Senhor, eu quero Te agradecer a oportunidade de, junto com todos os Teus servos, buscar a Tua presença e poder falar contigo e suplicar neste momento a Tua bênção para essa igreja, para o Teu servo que vai trazer a palavra e para o Ministério de Música que neste mês comemora o mês do músico evangélico. Abençoa a Berenice, o Bruno, abençoa todos os solistas, todos os instrumentistas e os coristas e todos aqueles que ministram nesta área. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Cura essa terra, Senhor. E continua cuidando de nós, porque sem Ti nada somos. Que esta manhã todos nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas viver a Tua vontade. Estas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora faremos a leitura bíblica da 36ª semana, cujo foco é o homem. O homem, o seu propósito é amar, é conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiqueis a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Diz assim: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Esse é o versículo da semana. Reflita, pense e decore esse versículo. Amém? Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer.
esse é um momento de muita alegria. Sabe por quê? Porque vamos apresentar os aniversariantes da semana. E é com muita alegria que eu apresento nesse momento. Hoje, dia 15 de novembro, nós temos 2 pessoas muito importantes que estão aniversariando. A irmã Cremilda dos Santos e o irmão Manuel das Virgens. No dia 16/11, nós temos a irmã Elza Vieira e o Mateus Tonon. Nós temos também no dia 17 a irmã Carmelita dos Santos. Dia 18 de novembro, o Diego Reis Mota. Dia 18 ainda nós temos o irmão Marino Leitão e o irmão Francisco Teixeira. No dia 19 de novembro, nós temos 2 pessoas, a Edineida Santos Sales e temos também a Elizabeth Lins de Oliveira. E no dia 20 de novembro, nós temos a Ana Paula da Silva Oliveira, filha do missionário de Poços de Caldas. E temos também 3 casais que vão fazer aniversário de casamento. No dia 17 de novembro, nós temos a Ingrid Viana Rangel de Souza e o Cleidson de Souza. No dia 18/11, nós temos a Mônica Cioli de Matos Costa e o Humberto Silvino Alves da Costa. E no dia 21 de novembro, nós temos a Jucineia dos Santos Souza e o Herodildes dos Santos Souza. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe os casamentos. E nós vamos agradecer a vida de cada um nesse momento com o nosso irmão diácono Paulo Damião de Souza, que agradecerá a Deus pela vida dos irmãos. Parabéns a todos e que Deus dê muita saúde, muita vitalidade para cada um. Vamos orar? Oremos. Te agradecemos ao Deus por esse dia que Tu nos dá. Te agradecemos por esse culto, Senhor Deus. Também te agradecemos pelas vidas. Te agradecemos também pelos dízimos e oferta que horas vêm até o Teu altar. Te agradecemos, Senhor Deus, por essas pessoas que, com amor, com carinho, com dedicação, vêm até o Teu trono de graça, devolver aquilo que Tu nos deste, um pouco daquilo que Tu nos deste e que é muito. Mas também te agradecemos pelas vidas que comemoram seus anos de vida e também por casamento. Senhor Deus, seja com cada um membro dessa igreja, seja com esses momentos difíceis que temos passado, onde a pandemia assola o nosso Brasil e assola também o nosso Rio de Janeiro. Mas com fé e gratidão, temos a confiança em Ti, que tudo isso há de passar. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para Tu fazer dela a Tua vontade. Nos perdoe, nos guarde, isso nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que eu estou espiando? Ah, o mesmo que Josué. Ele foi espiar com mais 11 amigos a terra de Canaã. Chegando lá, que eles viram gigantes, viram um povo muito bem armado, mas também viram uma terra que mana leite e mel. Espiaram tudo e voltaram para dar relatório. 10 dos seus amigos ficaram com muito medo
disseram que aquela terra não era para eles. Mas Josué e o seu amigo Caleb disseram que sim, que em nome de Deus eles seriam vitoriosos. Moisés, vendo a atitude de Josué, colocou Josué bem pertinho de si e começou a preparar Josué para ser o novo líder do povo de Israel. Quando Moisés morreu, Josué foi escolhido por Deus para ser o novo líder de Israel. E ele recebeu uma ordem: esforça-te e tem bom ânimo, eu serei contigo. Mas você precisa fazer algo muito especial e guardar como um tesouro no seu coração. O que vocês acham que ele tinha que aprender e guardar no coração? Vamos ver? Isto mesmo! A palavra de Deus. Ele tinha que guardar todos os ensinamentos do Senhor. Ele precisava aprender e estudar com muita atenção. Ele precisava olhar todos os detalhes. Ele não podia esquecer de nada. Ele tinha que aprender muita coisa que não estava num livro como este. Estava nas tábuas da lei, estava nas orientações que Moisés havia deixado, escrito nos rolos de muitas instruções. E ele realmente estudou e pôs muito disto em prática. Ah, sim, Josué, com muita atenção, aprendeu e praticou, estudou a palavra, guardou no coração e viveu. Deus tem infinitamente mais bênçãos para todo aquele que obedece à sua vontade. Como obedecer à vontade de Deus? Presta atenção na mensagem. O mensageiro desta manhã é o pastor Diogo da Cunha Carvalho. Pastor Diogo é casado com a irmã Daniele Cavalieri e pai de uma menina chamada Ana Thalita. O pastor Diogo é advogado, é gerente de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, hoje Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Ele é mestre em teologia e doutorando em teologia na PUC Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor Diogo, e que Deus o abençoe. Graça e paz, meus queridos irmãos da PIB de Jacarepaguá, pastor Elias, que satisfação estar com vocês mais uma vez nessas comemorações, aniversário da igreja, nessa temática sobre a vontade de Deus, já nesse nosso terceiro encontro. Mais uma vez, eu quero deixar um abraço em nome da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, toda a sua equipe, e agradecer o empenho dessa amada igreja na campanha Porque Ele Me Amou, em toda contribuição, toda colaboração e apoio com a obra missionária no Brasil e no mundo. Muito obrigado mais uma vez. A oferta de vocês, o amor, as orações são essenciais para o avanço da obra missionária no Brasil. Como missionário da Junta de Missões Nacionais, minha primeira saudação e meu primeiro agradecimento aos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Desejo que esse momento seja muito edificante
para você que esteja nos assistindo agora, com sua família, aos amados pastores, líderes da igreja, líderes de pequenos grupos multiplicadores, que seja um tempo edificante. Essa é a minha oração. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre a obediência e a vontade de Deus. Para isso, nós vamos ler e comentar um texto muito bonito da história do povo de Israel, um texto lindíssimo do Antigo Testamento, que está no capítulo 1 de Josué. Mas antes eu quero que você memorize, que você entenda, que você tenha sempre uma questão em mente, sempre uma ideia que vai permear toda essa nossa reflexão. E essa ideia é a seguinte: quanto mais achamos que precisamos de alguma outra coisa, mais precisamos da obediência a Deus. Vou repetir em outras palavras. Nós precisamos mais da obediência a Deus, quanto mais nós achamos que precisamos de outra coisa. Quanto mais achamos que alguma outra coisa é que vai resolver o nosso problema, quanto mais nós achamos que é outra coisa que vai atender à nossa necessidade, ao nosso desejo e que vai nos trazer satisfação, quanto mais nós precisamos da obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, participar da vontade de Deus, estar incluído na vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, depende, mais do que qualquer outra coisa, da obediência à palavra de Deus. Então, esse texto ele é muito interessante. Eu vou ler com os irmãos aqui, vou fazer alguns comentários, como já fiz em outras oportunidades, trazendo lições preciosas para a nossa vida. Livro de Josué, no capítulo 1, dos versos 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai querido, tua palavra foi lida e te pedimos pelo poder do teu Espírito, que é quem nos guia toda a verdade, que é Ele mesmo nos aplique essa verdade, essas verdades ao nosso coração de uma maneira transformadora, edificante, viva nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso este que lemos aqui em Josué. Os irmãos conhecem o contexto. O texto nos diz, a narrativa ali do livro de Êxodo conta a história da saída do povo do Egito e a sua peregrinação no deserto sob a liderança de Moisés. Quando o povo está às portas da Terra Prometida, Moisés, então, é levado à presença do Senhor. Moisés morre.
E Deus antes havia já ordenado a Moisés que estabelecesse um sucessor, um líder nacional para conduzir o povo através das guerras de conquista de Canaã, começando, vocês sabem, ali na travessia do Jordão, a conquista de Jericó, ok? Então, agora, Moisés já não está mais em cena. Quem está é Josué. E esse texto fala sobre a liderança de Josué e a convocação, o chamado que Deus dá a Josué com as suas garantias, com seus desafios e com as suas garantias. E é impressionante como Deus fala com Josué, que estava prestes a entrar numa guerra, que o que ele precisava para experimentar a vontade de Deus, que era o cumprimento das promessas de conquista de Canaã, Josué precisava, antes de qualquer outra coisa, da obediência à lei de Deus, do ânimo, da boa vontade, da força interna para buscar a palavra de Deus e meditar nela. Então vamos ver algumas lições aqui importantes desse texto. A primeira coisa é que obedecer exige de nós olhar para frente. Obedecer é algo que está sempre chamando o nosso coração para algo que começa agora. Não adianta mais trabalharmos obediências do passado. Obviamente, a nossa obediência do passado exerce influência sobre a nossa realidade hoje. Mas a obediência sempre se projeta. Cada dia é dia de começar um novo ciclo de obediência. Olha o que o texto fala. Moisés é morto. O povo havia pranteado a morte de Moisés por 30 dias. Mas agora, Deus chama Josué e fala, Josué, Moisés é passado. Vamos honrar a memória dele, a história dele, mas agora é um novo tempo. Agora você precisa assumir o seu desafio. E o passado deverá ficar no passado. Agora é com você. Experimentar a vontade de Deus requer obediência. E a obediência precisa de uma decisão diária. Meu querido irmão, pode ser que você tenha, ao longo da trajetória da sua vida, sido muito obediente a Deus até aqui. Obediente nos negócios, na vida sentimental, na vida espiritual, em todos os aspectos da vida. Mas é importante entender que a obediência do passado não é um álibi para a falta de obediência hoje. Se você, por outro lado, tem uma trajetória de vida, de erros, de falhas, de decisões erradas, a sua vida sentimental, sua vida profissional é desestruturada, hoje é um tempo de recomeço. O passado morreu. Exerce influência sobre hoje, claro, mas hoje é um tempo de recomeçar. Hoje é um tempo da obediência. Alguns cristãos falam sobre tempos áureos no passado, na evangelização, no discipulado, e ficam saudosistas de um bom tempo do passado. Gente, a Bíblia já nos orienta a não fazer isso, não ficar achando que os melhores dias foram do passado, mas sim construir melhores dias hoje. Meu querido irmão, se você foi um evangelista, um multiplicador de discípulos, um líder de núcleo de estudos bíblicos no passado, há 20, 30 anos atrás, não fique preso ao passado, você pode reviver essa experiência hoje. O apóstolo Paulo, já pensando na sua morte, pensando do quão seria bom se encontrar com Cristo, ele diz assim em Filipenses 1, 21 a 22, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que deva escolher. Ou seja, o único motivo que poderia fazer Paulo ficar nesta vida e não se encontrar com Cristo mais brevemente era desempenhar ainda alguma missão. Outra vez, Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para experimentarmos a vontade de Deus na via da obediência, a obediência do passado,
embora tenha consequências que podem ser experimentadas até os dias de hoje, não funcionam mais. Precisamos de uma nova obediência a cada dia. É como se Deus dissesse assim: Josué, Moisés foi um excelente líder, mas ele não pode te ajudar agora. O negócio é com você mesmo. Se um novo desafio vier às mãos hoje para você, meu irmão, levante-se, haja, confie e não deixe que o passado nem te iluda como bons tempos que já ficaram para trás, nem te aprisione pela culpa. Hoje é um tempo de começar de novo na sua obediência a Deus. Mas não apenas isso. Obedecer requer também confiar nas promessas de Deus. No versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Obviamente, isso tem um contexto. Não significa que onde pisarmos hoje será conquistado, né, como nossa herança. Tem algumas pessoas que acham assim. Vão fazer uma entrevista de emprego, lá batem o pé porque Deus prometeu que aquilo seria dado. Gente, não é assim. Até porque conseguir um emprego não significa conseguir a propriedade do prédio da empresa onde você trabalha. Então, literalmente, não é assim que funciona. Mas Deus havia dado uma promessa ao povo de Israel, desde Abraão, de que o povo teria uma terra. E Deus renovou essa promessa com Moisés. E agora, Deus relembra Josué de que a promessa ainda estava lá, em vigor. Deus não esquece de suas promessas. Suas promessas são imutáveis, suas promessas são eternas. E agora Deus fala para Josué: confie nas minhas promessas. Deus não se esquece daquilo que ele promete. Por mais que parecia improvável o povo conquistar aquelas nações, Deus havia prometido e Josué deveria acreditar nessas promessas. Vivemos tempos muito desafiadores, irmãos. Mas nós precisamos ter as promessas de Deus como algo seguro, algo que guarde o nosso coração dessa angústia e nos ajude a caminhar para experimentar a vontade de Deus. Eu gosto muito de uma ilustração do livro Peregrino, de John Bunyan. Ele, quando se depara com o pântano do desespero, ele é instruído a caminhar sobre as pedras, sobre as rochas que despontam desse pântano do desespero. E essas rochas, essas pedras, nas quais ele poderia pisar para atravessar o pântano do desespero, que era uma metáfora para as angústias da vida. Essas pedras eram as promessas de Deus. Que promessas de Deus você pode agarrar hoje para atravessar as provações, as angústias da vida, inclusive nesse tempo de pandemia? Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Todos nós vivemos tempos desafiadores, irmãos. Precisamos de promessas. Precisamos memorizar promessas. Precisamos nos relembrar. Você consegue agora se lembrar de alguma? Por exemplo, 1 Coríntios 15:58. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Você que está trabalhando na igreja, no ministério, líder de pequeno grupo, está evangelizando, está discipulando, líder das crianças, líder dos vários setores da igreja, seu trabalho não é vão. No tempo do desânimo, no tempo da provação, no tempo do desencorajamento, se você não tiver as rochas das promessas para pisar, você poderá afundar no pântano do desespero. Você confia nessas promessas? E Deus fala aqui todos os dias da sua vida, Josué. Não é só enquanto você estiver conquistando as nações. Eu não estarei com você te abençoando só quando você estiver ali com a espada nas mãos e guerreando. A minha promessa é de acompanhar você, não apenas na conquista da terra,
mas durante todos os dias da sua vida, porque a promessa de Deus não é somente para a tarefa que realizamos, é algo para a nossa vida. Josué não seria um guerreiro para sempre, mas Deus seria Deus para ele para sempre. Josué não seria o conquistador para sempre, mas Deus seria o Deus de promessas dele para sempre. O cuidado de Deus na nossa vida vai muito além dos projetos e das missões que realizamos. Mas tem mais coisa aqui. Terceiro, obedecer a Deus requer uma atitude forte e corajosa. Versículos 5 e 6. Ninguém te poderá resistir. Eu não te desampararei. É o que está no versículo 5. No 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha que interessante. Deus diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei, mas você precisa se esforçar. Você precisa de um ânimo, de uma coragem para me obedecer. Eu me lembro aqui daqueles amigos na corte de Nabucodonosor, que tiveram a coragem de obedecer mesmo sob o risco de morte. E Nabucodonosor lhes ameaçou, olha, se vocês não se curvarem a mim, vocês serão lançados na fornalha. Mas eles disseram, olha, se Deus quiser nos livrar ou não, isso é com ele, mas você fique sabendo, nós não vamos nos curvar, nós não vamos violar os mandamentos de Deus. Nós nos manteremos obedientes a Deus, apesar das circunstâncias. Que coragem, que ânimo foi necessário para esses amigos de Daniel tomarem essa atitude. Deus os livrou da fornalha, do fogo ardente, mas poderia não tê-los livrado. E a disposição e a coragem que eles tinham era, ainda que tivessem que morrer queimados, eles não iriam transgredir a palavra de Deus. Então Deus, ele não requer nada de Josué a não ser coragem para obedecer. E cada dia mais, irmãos, nessa vida que levamos, nós precisamos de coragem e ânimo para obedecer, porque a obediência se torna algo tão raro que parece de outro mundo. O mundo odeia tanto a palavra de Deus, tanto a santidade, tanto a pureza, que cada vez mais a obediência parece algo radical e extremo. Guardar-se para o sexo após o casamento, quanta coragem um adolescente e um jovem precisa ter hoje para guardar-se sexualmente para o casamento. Quanta coragem um empresário precisa ter hoje para não sonegar impostos e manter-se leal a Deus por meio de honrar as autoridades. Quanta coragem um pai e uma mãe precisam ter hoje para educar seus filhos no caminho do Senhor, mantendo-os distantes dos maus ensinos do mundo. Quanta coragem nós precisamos hoje para honrar a Deus. Mas a obediência requer essa atitude. E essa atitude é necessária para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. A parte de Deus seria colocar o povo na terra. A parte de Josué seria ter bom ânimo para obedecer à palavra de Deus. Isso fica claro aqui no versículo 7. Esforça-te e tem de bom ânimo. Para quê? Isso é muito importante, irmãos. Ter bom ânimo, atitude positiva para a guerra, claro que isso é necessário. Qualquer um que entrasse numa guerra desmotivado, cabisbaixo, achando que iria perder, seria facilmente derrotado por um inimigo. Mas aqui o bom ânimo não é para a guerra. Não é para dar um grito de vitória e partir para cima dos inimigos com a espada em riste para atacá-los. O bom ânimo e a coragem que Deus recomenda a Josué é para quê? Para obedecer. Para fazer conforme a toda lei
Tenha cuidado de cumprir a minha lei. Medite nela. Quanta coragem, irmãos, é necessária para manter a vida devocional em dia, para ler a palavra de Deus. Quanta coragem, quanto bom ânimo é necessário para manter uma rotina de leitura bíblica anual. Quantos começam no início do ano empolgados? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E nas primeiras semanas já declinam na prática desse intuito. Olha, muitas vezes somos empolgados facilmente, mas depois da empolgação, o que resta é a constância. Quantas vezes, meu querido irmão, você já assistiu uma propaganda na televisão falando de um curso de inglês e você falou, esse ano eu vou aprender inglês, e não fez nada disso? Quantas vezes você viu uma propaganda com corpos sarados, né, masculinos e femininos, e você pensa, esse ano eu vou fazer uma dieta e vou ficar com barriga de tanquinho. E você logo em seguida desanima. A empolgação não se sustenta. O verdadeiro ânimo e a verdadeira coragem exigem constância, disciplina. É por isso que Deus fala aqui com Josué, Josué, daqui a pouco você vai entrar numa guerra. Sua cabeça vai estar na guerra. Sua cabeça vai estar na conquista. Sua cabeça vai estar na espada, na luta, na estratégia militar. Mas você precisa priorizar a obediência. Por isso eu volto naquela frase, naquela ideia do início da mensagem. Quanto mais pensamos que precisamos de outra coisa, é aí que precisamos mais da obediência. Josué iria entrar numa guerra. Eu fico pensando, se eu estivesse, pastor Elias, no lugar de Josué ali, eu olhar para Deus e pensar assim, Deus, você está brincando? Eu não preciso de lei, eu não preciso meditar em letra, eu não preciso de meditar em mandamentos, eu preciso de canhão, eu preciso de tanque de guerra, eu preciso de míssil, eu preciso de bomba atômica. Mas Deus fala, Josué, disso eu cuido. Cuide da coisa principal, a sua obediência a mim. E eu vou cuidar da guerra. E isso traz uma aplicação, irmãos, muito importante para todas as áreas da nossa vida. Você vai prestar um vestibular, você precisa estudar. Mas o que você mais precisa é obediência a Deus. Eu me lembro da minha esposa compartilhando comigo que quando ela fez o vestibular para o UFRJ, ela colocou no coração dela o seguinte, estudar 1 hora os livros e 1 hora a Bíblia. 1 hora ela lia os livros para o vestibular. 1 hora ela lia a Bíblia. Talvez você pense, eu preciso de recurso financeiro para abrir a minha empresa. Irmãos, recurso financeiro é importante. Mas nessa ocasião, agora, eu quero dizer, o mais importante não é o recurso financeiro de que você precisa para abrir a sua empresa. O que você mais precisa hoje é a obediência a Deus. Não importa o que você esteja passando e qual seja o projeto da sua vida. Estou plantando uma igreja, estou iniciando um pequeno grupo, eu preciso de capacitação. Você precisa sim, mas o que você mais precisa é obediência a Deus. Se nós falharmos na nossa vida devocional, nós falharemos em todo o resto, irmãos. Em todo o resto. Mas vamos continuar seguindo aqui. A vida devocional. Lembra-se dos apóstolos lá em Atos 6? Eles começaram a se embaraçar com questões administrativas na igreja. E eles falaram, não, peraí, isso é importante, mas nós vamos priorizar o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, a pregação da palavra e a oração. Prioridade. Nenhuma tarefa, por mais nobre que seja, por mais importante que seja, inclusive na obra de Deus, pode ter prioridade a nossa obediência a Deus, ao nosso meditar dia e noite na palavra de Deus. É isso que Deus fala com Josué. Josué, você vai entrar numa guerra, mas eu não vou te dar aqui rolos de estratégias de guerra. Eu não vou te fazer aqui um curso
de estratégias militares. Eu não vou te dar aqui ferramentas, explicação como construir, como forjar uma espada mais forte, mais poderosa. Eu não vou te dar um curso de capacitação em guerra. Eu vou dizer para você o seguinte, você vai ler aquelas leis lá que eu já dei a Moisés. Parou para pensar nisso, meu irmão? Talvez você esteja diante de um grande projeto, de um grande desafio. E, obviamente, você precisa se preparar para esse desafio. Mas se toda a sua energia, seu foco, tem estado voltado para o desafio em si, para a tarefa em si, e você tem negligenciado o estudo da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, eu quero dizer para você, esse não é o caminho da vitória. Não é o caminho que vai fazer você experimentar a vontade de Deus. Mas o texto continua, versículos 8 e 9. Porque então farás prosperar o teu caminho, final do versículo 8. Esse é o primeiro nível da obediência. Agradar a Deus como forma de obter, como forma de resultado. O sucesso das realizações, né? O relacionamento meio. Muitas pessoas podem olhar para esse texto e falar assim, então quer dizer que para obter o resultado, eu preciso ter obediência. Então é um bom negócio ser obediente em vista do resultado, mas esse é apenas o primeiro nível de uma obediência. É uma obediência instrumental, utilitária. Eu obedeço com vista à consequência da obediência. Mas isso é meio egocêntrico ainda, é meio egoísta, porque eu obedeço com vista à recompensa. E não porque Deus é digno de ser obedecido, não importa o que aconteça. Temos visto muito isso no evangelicalismo brasileiro. A pessoa cumpre os requisitos e espera que Deus traga os benefícios. E às vezes não é só espera, não. Cobra a Deus, determina a Deus que Deus faça assim. Esse é um nível raso de obediência, um nível utilitário da obediência. Mas a principal recompensa que Deus traz aqui nesse texto para Josué não era a vitória, a conquista da terra de Canaã, porque isso Deus já tinha garantido que aconteceria. Deus fala assim com Josué no versículo 9. Eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo onde quer que andares. Essa é a principal recompensa da obediência, meus irmãos. Obedecer tem uma recompensa, a presença do próprio Deus. Esse é um nível muito mais alto da obediência, que tem a ver com o próprio meio em si, e não com o fim da obediência. O próprio meio, que é estar com Deus, meditar nele, meditar na palavra dele, ler a Bíblia, orar, já é a própria recompensa em si, porque por intermédio dela, nós temos comunhão com Deus. Agradar ao Senhor só pelo prazer de andar com ele. O relacionamento não é um meio, o relacionamento é um fim, a própria presença de Deus em nossa vida. A promessa de Deus é estar com você, como no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que meu projeto dê errado, ainda que eu não passe no vestibular, ainda que eu não passe no concurso público, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da angústia, do desespero, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem anda apenas pelo primeiro nível da obediência, obedecer pela recompensa, quando a recompensa não vem, entra em frustração e acha que não valeu a pena obedecer a Deus. Quem obedece a Deus, ainda que não tenha recompensa, sempre acha que valeu a pena, porque a principal recompensa foi a própria obediência em si. O relacionamento que foi nutrido por meio dessa interação com Deus, na reflexão a respeito de sua palavra, na vida devocional. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 118, 6. Então, irmão, qual a ideia que encanta mais a você, meu querido irmão, minha querida irmã?
A de obter sucesso em tudo, independentemente da vontade de Deus, ou a de aceitar alguns percalços na vida, desde que Deus esteja sempre com você? O que parece mais importante para você? Passar naquele concurso, passar naquele vestibular, fazer sua empresa dar certo, mesmo que para isso você não tenha a presença de Deus, ou ter a presença de Deus ainda que não tenha nenhuma dessas coisas? A nossa resposta a essa pergunta revela a nossa prioridade. Que possamos escolher servir a Deus pela recompensa de sua companhia. Como diz Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Vão, multipliquem discípulos, batizando-os, ensinando-os, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nessas 3 ocasiões, conversamos sobre a vontade de Deus. Como experimentar, como fazer parte da vontade de Deus. Falamos sobre a importância de sermos pessoas bem resolvidas na igreja, a comunhão. Falamos sobre a importância da fé. E agora estamos falando sobre a obediência. Que Deus nos dê um coração obediente, corajoso, animado, para sempre obedecer à vontade de Deus por meio da sua palavra, na meditação na sua palavra. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração com os irmãos, já agradecendo essa valiosa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Pai, nós, diante de tantos desafios pelos quais atravessamos neste tempo, queremos te pedir, nos ajude, Senhor, a como Josué, ter a coragem e o ânimo necessário para continuar confiando em Ti, refletindo, meditando na Tua lei, na Tua palavra, porque nós sabemos que, independentemente dos resultados, o principal resultado será a Tua presença, a Tua companhia, e é disso que mais precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço missionário. Só nos resta agradecer. Agradecer pela sua companhia, que muito nos honrou nessa manhã. Agradecer ao pastor Diogo pela excelente palavra. E agora nós vamos cantar o hino que tem como título Temos por Lutas Passado. E eu aguardo você hoje, às 19 horas, onde vamos tratar da terceira nota musical, o Mi. E vamos cantar e contar aqui histórias sobre missões. Vamos cantar muitas músicas missionárias e você é nosso convidado. Tenha um maravilhoso domingo juntamente com a sua família. E às 19 horas eu aguardo você. Até lá e um abraço. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim.
Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, muito obrigado por esse culto, que ele tenha sido abençoado e possa ter tocado o coração de todos que estão o assistindo ou que ainda vão assisti-lo, Senhor. Senhor Deus, eu gostaria de começar te agradecendo pela segurança e pela saúde que o Senhor tem nos dado nesse momento turbulento, Senhor. E as pessoas que perderam algum parente, algum amigo, ou que estão tendo problemas sérios em relação ao trabalho, Senhor, que Tu possa estar dando a felicidade e a paz suficiente para mostrar para eles que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um, Senhor, e que eles continuem seguindo os seus caminhos, Deus. Senhor, eu gostaria de pedir também pelas eleições, Deus, que Tu esteja guiando seus filhos na hora de escolher um candidato, Senhor, e também esteja guiando os candidatos que forem eleitos durante o seu mandato, Deus. Senhor, eu gostaria de terminar pedindo um bom dia a todos e que nós possamos estar juntos novamente no culto da noite, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Você está assistindo o PIB Informa. Nossos PGMs nesta semana trabalharão o seguinte tema: você está contente? A base bíblica é 1 Timóteo 6, de 3 a 21. Estamos na semana 47. Aviso e convite. Nossos PGMs farão o encerramento da etapa 2020, dia 26 de novembro, em culto virtual, às 19 horas. Esperamos a participação de muitos irmãos. Mais próximo, enviaremos o endereço. Nesta quarta-feira, dia 18, a exposição bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. A direção será do diácono Paulo Damião e cantará o coro master. É o mês da música. Domingo 22, culto da manhã, teremos a visita da cantora Joyce Bernardo. Domingo 29, nosso culto da manhã será virtual. Homens, novembro é azul. Campanha de prevenção ao câncer de próstata. Haja cuidado preventivo. Pedidos de oração. Carlos Alberto Viana pede nossas orações por 2 pessoas, Dídimo e Armando. Devemos orar pelo amigo Reinaldo Leitão, que está vivendo um momento de grande fragilidade. Pedimos as orações por nosso irmão Donato Farinelli, lutando com a Covid-19. Informação: o irmão Moisés José dos Santos
informa que sua filha, Bárbara, após cirurgia bem-sucedida, passou por complicações e faleceu dia 6 de novembro. Oremos por ele e família. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.